Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo. Nós já estamos nos encaminhando para quase o encerramento dessa disciplina, mas lembrando que você deve fazer a leitura também, que é a leitura do livro-texto que nós enviamos para você. Você vai até a página 11 e lá você vai ler sobre o batismo com o Espírito Santo. Assim, livro-texto aberto e caneta na mão. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus. Uma promessa que foi feita por intermédio direto do profeta Joel, com três evidências de que a pessoa está batizada. É uma doutrina cristã, mas ela está prevista ou profetizada no Antigo Testamento. Joel disse que haverão sonhos, visões e profecias. Estas são as três evidências do batismo com o Espírito Santo. Sonhos de cunho místico, espiritual, carismático, sonhos revelatórios. Agora, todas as pessoas que têm sonhos revelatórios são batizadas com o Espírito Santo? Bom, a prerrogativa é que se você é cristão e se você tem um sonho profético, é um sinal de que você é batizado com o Espírito Santo. Segundo, visões. Você pode receber da parte de Deus uma visão sobre uma pessoa, uma congregação ou uma nação, um governante. Enfim, nós não vamos limitar aqui quais que são essas visões, mas é uma espécie de óculos espiritual aonde você consegue ver, visualizar profeticamente algo que está acontecendo ou que está por vir. Terceiro, profecia. Você que é batizado com o Espírito Santo vai receber tanto a manifestação do dom de profecia, você vai profetizar diretamente, quanto também você vai ter acesso aos oráculos de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Porque toda a Bíblia é profecia. Os apóstolos disseram: nenhuma profecia das Escrituras foi produzida por vontade humana. Portanto, a Bíblia ela é profética de ponta a ponta, de capa a capa. Se a Bíblia é profética, nós que vamos pregar a palavra de Deus, podemos, mediante o dom da profecia, ter acesso a este conteúdo. Aí tem que haver uma espécie de sintonia, de entrar na mesma frequência. Isso é, a profecia você está lendo ali, Isaías. O que é que ele quis dizer? Vou dar um exemplo para você do dom de profecia se manifestando através de Filipe. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não entendia. Filipe, ele é um servo de Cristo. Pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Como que eu vou entender se eu não entrar na mesma frequência? Se não tiver um iluminado para me ensinar? Filipe, ele entra em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com o conteúdo do profeta Isaías, explica o profeta Isaías e neste momento está se manifestando a palavra de profecia. Tanto o dom da profecia pode se manifestar, quanto a palavra de profecia. Neste caso, o dom da profecia ele é muito diverso. Embora ele esteja atrelado à Bíblia, quer dizer, aquele que profetiza precisa profetizar de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser uma profecia extra-bíblica ou antibíblica. Tem que ser uma profecia que ela está em sincronia, em harmonia com a palavra de Deus. Dom de profecia ou palavra de profecia. Nesse caso, os pregadores, as pregadoras do Evangelho, quando estão explicando a palavra de Deus, são tomados pelo espírito de profecia e ali, quando entram em sintonia, em afinamento, em afinidade, são profetas de Deus. São sinais do batismo com o Espírito Santo. Sonhos, visões e também a profecia. Quando chegamos em o Novo Testamento, Pedro cita o texto. Pedro cita o texto dizendo: essas pessoas que vocês estão aí dizendo que estão cheias de bosto, essas pessoas, na verdade, está se cumprindo nelas a palavra do profeta Joel. Aí ele cita a profecia. Quem estava no Pentecostes?
passou pelo batismo com o Espírito Santo. E o que se manifestou? Visões. A Bíblia diz: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Primeiro sinal. Sinal das visões. Segundo, e eles começaram a profetizar. Segundo sinal. Como eles não estavam dormindo, eles não tiveram a manifestação dos sonhos. Mas ao longo da história da igreja, muitas vezes, em sonhos apareceu o Senhor dizendo: em sonhos um anjo disse. Quer dizer que o sonho ele é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas um terceiro sinal se manifestou ali no dia de Pentecostes. Falavam em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas essas línguas que eles falavam, ela é diferente do dom de línguas que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ali eles falavam em línguas humanas. Por quê? Os próprios participantes da cena disseram: não são todos esses galileus? Como os ouvimos falar em nossa própria língua? Por quê? Tanto se cumpre o que Cristo disse: em meu nome falarão novas línguas, isto é, línguas de outros países, línguas de outros povos, ou tanto falarão em línguas estranhas, como diz 1 Coríntios, capítulo 12, e o apóstolo Paulo depois reforça isso no capítulo 14. Nós vamos ter aqui no próximo vídeo mais aprofundamento na questão dos dons espirituais. Por enquanto, é a questão do batismo com o Espírito Santo e quais são as evidências. As evidências do batismo com o Espírito Santo são os dons. Os dons são evidências externas, exteriores, diferente dos frutos. Os frutos do Espírito Santo não devem ser confundidos com os dons do Espírito Santo. Por quê? Os dons são ferramentas espirituais para o serviço. Nenhum de nós recebe um dom de Deus simplesmente para ilustrar a igreja, para ilustrar o próprio currículo ministerial. Todos os dons, eles são ministeriais, são ministérios, são vocações, são ferramentas do Espírito Santo para que a gente possa fazer a obra de Deus espiritualmente e com a ferramenta adequada. Ah, como que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Sonhos proféticos. Como que eu sei? Visão. Como que eu sei? Palavra da profecia. Como que eu sei? Dons de curar. Como que eu sei? Línguas estranhas. Como que eu sei? Interpretação de línguas. São sinais. É um consenso para a teologia de que os dons se manifestam consequentemente ao batismo. Isto é, os dons não acontecem antes do batismo com o Espírito Santo. Eles acontecem com o batismo no Espírito Santo. Agora, não confundir o batismo com o Espírito Santo com salvação, santificação, alegria ou o selo. Isso aqui são outras manifestações do Espírito Santo. O que se entende? Se entende que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Porque o poder nós já recebemos. O poder da cruz, o poder da salvação, o poder do Evangelho. O poder nós já recebemos no momento em que nós professamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Importante. Quando a gente crê no Senhor Jesus como Salvador, nós fazemos confissão desta fé. Por isso que muitas igrejas praticam o ato de convidar as pessoas, dizendo se elas querem ou não aceitar a Jesus. Aí é um primeiro momento. A gente chama isso aí de um novo nascimento. Um novo nascimento, primeiras letras, primeiras palavras, primeiros passos, primeiros entendimentos. Mas agora precisa se preparar para o ministério. Aí, neste caso, a gente sabe, nem todos os nossos irmãos e irmãs na igreja são chamados para alguma vocação ministerial. Muitos participam dos departamentos, dos trabalhos da igreja, são contribuintes. Muitos desses irmãos aí, irmãs, são selados com o Espírito Santo para a salvação e participam das obras da igreja do Senhor. Agora, existem pessoas que são dedicados ao ministério ou separados para o ministério. E é para esses que é necessário o revestimento de poder ou o batismo com o Espírito Santo. Agora sim, chegou o momento de nós falarmos um pouco sobre os dons espirituais. O dom de línguas estranhas. Não confunda, tá bem, o dom de línguas estranhas com o dom de falar em diversos idiomas. O dom de línguas, ele é geral, é o dom de línguas.
Entre essas línguas, diz o apóstolo Paulo, existem a língua dos homens, 1 Coríntios capítulo 13, e existe a língua dos anjos, 1 Coríntios 13. E existe a línguas estranhas, que fala de coisas misteriosas que ninguém entende, senão Deus. Estas línguas estranhas, elas são particularidades do Espírito Santo que vai fazer a pessoa orar bem. As línguas estranhas pode ser uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ninguém o entende, porque em mistério ele glorifica a Deus, em mistério ele fala com Deus. Mas aí Paulo fala, você precisa de um segundo dom. Se você fala em línguas estranhas, você precisa interpretar essas línguas, para que haja edificação para o teu entendimento. Agora, se você está falando uma língua de um outro idioma, de uma outra língua humana, também tem que haver intérprete. Do contrário, está falando em francês, inglês, alemão ou Yiddish, mas ninguém o entende. Nesse caso, Paulo fala, pode ficar calado. Se ninguém consegue interpretar esta língua, que fique calado. Ou se falar, que haja intérprete. Do contrário, se chegou um momento de oração, você está orando, falando com Deus, e aí você é tomado pelo Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas, Paulo fala, não proibais falar em línguas estranhas, para não se extinguir o Espírito Santo, tá bem? Não é à toa que Deus te deu o dom de falar em línguas estranhas. É para que você ore bem. Ah, o meu entendimento fica sem fruto, mas você ora bem. Muitos pregadores costumam falar em línguas estranhas durante o momento da sua pregação. É porque neste momento o pregador está em intercessão, ou falando com Deus, ou recebendo de Deus alguma iluminação. Por isso, não proibais falar em línguas estranhas. O que não pode acontecer é de que a pregação inteira seja em línguas estranhas. Algumas pessoas, na hora de profetizar, profetizam em línguas estranhas. Nesse caso, estão se manifestando três dons consequentemente. Os três dons: línguas estranhas, interpretação e profecia. É necessário se falar em línguas estranhas na hora da profecia? Não. Se a profecia foi recebida em bom português, com entendimento, portanto, entrega-se a profecia em bom português. Nem é necessário se utilizar aquelas expressões do português arcaico. Muita gente utiliza, mas não é necessário. Agora, algumas profecias são entregues mediante línguas estranhas. Primeiro vem as línguas estranhas, aí vem a interpretação das línguas estranhas e a entrega do oráculo da palavra da profecia. São três dons que se manifestam. É igual o dom da cura, ou os dons de curar. Os dons de curais são diversos. Assim como existem diversas especialidades na medicina para tratar de problemas diversos, cada especialista cuida de uma coisa, uma causa, uma doença. Assim também existem os dons de curar. Dependendo da enfermidade, dons vão se manifestar. E aí, neste caso, pode haver a palavra da fé e também o dom de milagres. Dependendo da enfermidade, é necessário se manifestar o dom dos milagres. E também, dependendo da enfermidade, da gravidade do problema, o dom da fé. Como seria? Seriam três alavancas sendo utilizados para levantar um só peso: os dons de curar, o dom da fé e o dom do milagre. Depende do problema, depende da enfermidade, depende da gravidade. O Espírito Santo tudo conhece. Ele sabe como distribuir os seus dons entre os filhos de Deus. O importante é que a gente saiba que esses dons do Espírito Santo são ferramentas. São ferramentas. A cada um é dado pelo Espírito Santo dons para o edifício do corpo de Cristo. Isto é, ninguém recebe o dom do Espírito Santo simplesmente para ilustrar a igreja e para dizer: eu sou profeta, eu sou o detentor dos dons de curar. Não. Cada um recebe para a edificação da igreja. Por isso pode se manifestar dom da revelação também. Ah, mas aonde que está esse dom da revelação? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, dom de revelação. Os dons de poder que eu já falei aqui, a fé,
a cura ou a maravilha, que a gente chamou de milagre, dons de elocução, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Junto com esses dons do Espírito Santo, que é a capacitação, revestimento de poder para que a pessoa possa servir bem a igreja, uma coisa tem que ser bem esclarecida. Ele pode se manifestar uma vez ou em ato contínuo. Uma vez e nunca mais. Em ato contínuo, sempre que for necessário. Esses dons, eles podem se manifestar todos em uma só pessoa. Ou ele pode se manifestar só um dom por pessoa. Nenhum de nós aqui tem domínio sobre o mundo de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa da Santíssima Trindade. Nenhum de nós determina quem vai receber, onde vai receber, quando receber, se vai ou não receber. Porque é o Espírito Santo que distribui a cada um conforme ele bem quer, que ele bem entende. Assim, uma pessoa pode ter a manifestação de vários dons espirituais, ou de um só. Pode ter uma manifestação uma única vez ou em ato contínuo, sempre que for necessário. O importante é sempre glorificar a Deus, nunca usar o dom, nunca forçar a barra, nunca imitar o dom, nem de línguas, nem de profecia, nem de cura, nunca se pode imitar o dom. Por quê? É macaquear a palavra de Deus, é macaquear os dons do Espírito Santo. Você sabe que os macacos, eles, alguns macacos adestrados, eles imitam sons, gestos, posturas de humanos. Assim, os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos doutores, eles falsificam os dons do Espírito Santo. Fingem que estão tomados pela unção de Deus, sem estarem tomados pela unção de Deus, coisa nenhuma. Isso que é um perigo. Nem na infância a gente pode fazer isso e nem permitir que as nossas crianças façam assim também. Se você perceber, você já vai lá e já orienta as crianças também. E se oriente. Peça a Deus, diz o apóstolo Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Os dons podem ser buscados. Paulo falou: buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Significa que você pode buscar os dons de Deus, capacitação espiritual para servir melhor a obra do Senhor. Tem falta. O Espírito Santo está derramado, mas nós temos que buscar e buscar com zelo os dons de Deus, principalmente o de profetizar. Quando os dons vão se manifestando, a pessoa sabe. A pessoa que vê a manifestação dos dons de cura sabe. E qual que é a evidência? O doente é curado. A pessoa que recebe a palavra de profecia sabe, porque não são pensamentos da sua mente. O temor do Senhor toma conta da pessoa e ela deve entregar a palavra de Deus. Quando uma pessoa tem discernimento de espíritos, manifesta-se o dom de discernimento de espírito, a pessoa sabe. Por quê? Porque o seu próprio corpo ele é abalado, seus olhos são abertos, seus ouvidos ficam agudiçados, ficam aguçados. Em alguns casos, até o corpo ele sente a presença de manifestações espirituais malignas, ou o entendimento da pessoa é iluminado de uma tal maneira que ela vê que a fonte daquele ensino, a fonte daquela doutrina é de procedência maligna. Imediatamente, uma autoridade é revestida na pessoa, para que a pessoa com autoridade possa repreender a obra do mal e dar uma palavra de exortação àquele que está sendo instrumento do diabo para fazer coisas ruins e falar coisas ruins. Dom de discernimento de espírito. Agora, e o dom da fé? O dom da fé é uma espécie de alavanca, é o inacreditável, é o incrível. Geralmente se manifesta em situações de muita incredulidade, muita falta de fé. A congregação ou a pessoa não está crendo de maneira nenhuma. Aí, tomado por um dom sobrenatural, não confundir com a fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a fé para a salvação, a fé para o arrependimento. Não é isso. O dom da fé é essa super alavanca que a pessoa recebe para executar uma obra específica para Deus, que sem fé não tem como fazer. Não é uma fé comunitária, não é uma fé para todos, é um dom. Um dom. Esse dom já se manifestou algumas vezes. Assim, precisa se buscar.
Tanto nós buscamos a palavra de sabedoria, quanto de conhecimento, quanto dom de discernimento, quanto falar em línguas, quanto interpretar. O apóstolo Paulo fala: se você fala em línguas e não interpreta, peça a Deus. E da mesma maneira a fé. Não tem fé, precisa buscar a fé. E nesse momento que nós estamos vivendo, os dons de curar. Os dons de curar. Porque Cristo disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A comunidade pode fazer isso. A comunidade pode levar pessoas para Jesus curar, como acontece nos evangelhos. Paralíticos, cegos, coxos, a comunidade faz. De igual forma, a comunidade ora, pede a Deus que manifeste os seus dons de curar. Mas existem algumas pessoas que recebem isso como ministério, pela imposição de mãos, junto com o dom da fé. Seja qual for a enfermidade, a pessoa impõe as mãos sobre o doente e esse doente ele é curado. Paulo pergunta: tem todos dons de curar? Todos falam em língua? Todos profetizam? Não, não são todos que fazem isso, porque Deus distribuiu os dons no corpo para que o corpo inteiro funcione. Não somente um membro tem a exclusividade. Aliás, nenhum de nós tem exclusividade e nem monopólio sobre os dons de Deus. E o que se falar dos dons de maravilha, que causa espanto, é o inusitado, é o inédito, é o impossível acontecendo. O Espírito Santo ele tem acesso a todos esses dons. Aliás, todos os dons estão nele, com ele, e se manifestam por vontade dele. Neste exato momento, para que eu possa ensinar a palavra de Deus para você, eu dependo do Espírito Santo conceder a mim a palavra do conhecimento e de sabedoria. Se ele não me der esses dons, esta aula aqui ela fica apenas como um instrumento didático e pedagógico. Em contrapartida, você também precisa receber a iluminação do Espírito Santo para que o dom que está se manifestando no professor também se manifeste a você. E assim é uma comunicação espiritual. Nem tudo que o professor fala aqui vem do Espírito Santo. Vem do conhecimento, vem dos estudos, vem das ciências naturais. Mas quando o Espírito Santo se manifesta, a palavra de Deus entra em evidência. Há uma comunicação espiritual entre nós aqui. Por isso que a gente é estudante. Por isso que a gente é professor. Por isso que tem que ter a necessidade de um dom ministerial. O apóstolo Paulo falou, e aqui nós vamos encerrar esta terceira aula. Paulo falou que Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os evangelistas, quarto os pastores e quinto os doutores. Este dom ministerial é o que o Espírito Santo está manifestando neste momento. Um professor, que o apóstolo Paulo chama de doutor, um professor está ministrando aulas vocacionadas para a teologia, direcionadas para a teologia, para a formação de teólogos. O dom de magistério. Esse dom de magistério está lá na tábua de Romanos capítulo 12. Aquele que ensinar, se é chamado para ensinar, haja dedicação ao ensino. O professor tem que ser ensinado. Você entrou em contato com o Instituto Supera ou o Instituto Supera entrou em contato com você, você investiu neste curso, acreditou nele, está recebendo orientações pedagógicas, didáticas, teológicas, mas você tem que levar isso para outro nível. E para levar isso para outro nível, já não é com o Instituto nem com o professor. É entre você e o Espírito Santo, buscando a Deus. Falta de sabedoria? Peça a Deus. Falta de entendimento? Peça a Deus. Na carta aos Efésios, Paulo ora para que os Efésios entendam o que ele está dizendo, para que eles sejam cheios de toda a inteligência espiritual. Justamente, a inteligência espiritual vai ser dada mediante o pedido, a oração, a súplica diante de Deus. Está gostando das nossas aulas? Tomou nota? Muito bem, se prepare porque nós vamos para a última aula, quando nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo e assim daremos por encerrado o estudo desta disciplina. Nós não encerramos a disciplina. A continuidade vai ficar ao seu encargo. Comprar livros, literatura, dicionários, enciclopédias, ir para o próximo nível, porque quando a gente chega lá no curso médio em teologia, tem aprofundamento dessa doutrina, existem cursos de especialização, tem gente que oferece, mas aí é com você. Sobretudo, que você tenha experiências com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade.
seja influente sobre você. Sou do Instituto Supera e que a graça de Deus te abençoe.